Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais uma aula do nosso curso de Contabilidade para Polícia Federal. Sem perder tempo então, vamos embora para a tela, vamos ver o que nós iremos aprender hoje. Então, estamos aqui, vamos começar falando um pouco sobre situação líquida, beleza? O que é situação líquida, o que você precisa entender para começar esse ponto aqui, tá bom? Na contabilidade, eu já falei para vocês que a principal demonstração contábil é o quê? É o balanço patrimonial. E o balanço patrimonial ele é dividido em ativo, passivo e patrimônio líquido. Só que, doutrinariamente, a expressão que você encontra em muitos lugares não é a expressão patrimônio líquido, é a expressão situação líquida. Por que situação líquida? Situação líquida, ela ocorre para todos os casos enquanto que, doutrinariamente falando, patrimônio líquido, galera, ele ocorre somente nos casos em que ativo menos passivo, isso aqui é maior do que zero, tá? Então, a situação líquida ocorre quando o seu PL pode ser menor que zero, etc. A gente vai falando de situação líquida. Situação líquida poderia ser positiva, poderia ser negativa. Ela é uma expressão tanto quanto mais abrangente e mais doutrinária. Agora, a expressão patrimônio líquido significa que você tem um patrimônio e quando você subtrai suas dívidas, sobra o patrimônio líquido. Por isso que na contabilidade a gente fala que o ativo ele é o patrimônio bruto, né? Então, o ativo é o patrimônio bruto. Aí, quando você tira suas obrigações, sobra o patrimônio líquido. E vamos dar uma olhada aqui no que nós trouxemos aqui para vocês de exemplo. Nós temos aqui as seguintes contas: caixa, duplicatas a receber, estoques, fornecedores e empréstimo a pagar. Vamos fazer uma classificação aqui do que nós temos? Bom, vamos começar, portanto, pelo ativo. O que nós temos aqui de ativo? A gente sabe que ativo são os nossos bens e direitos. Então, caixa é um bem. Vamos colocar aqui. Caixa é um bem. Duplicatas a receber é um direito. Estoques é um bem, correto? Então, nós temos aqui um ativo no valor de 350. Agora, vamos dar uma olhada aqui no valor do passivo. O passivo, ele monta fornecedores no valor de 60, empréstimo a pagar no valor de 40. Você tem aqui um passivo no valor de 100. Só que vocês lembram que eu falei para vocês lá nas nossas aulas passadas que na contabilidade existe a equação fundamental da contabilidade? A equação fundamental da contabilidade é ativo é igual a passivo mais PL, correto? É igual a passivo mais PL. Então, quanto que a gente vai ter aqui de patrimônio líquido? O nosso patrimônio líquido aqui nesse caso vai ser o quê? Consegue encontrar o valor para mim? O nosso patrimônio líquido aqui vai ser 350 é igual a 100 mais PL. Logo, o PL ele vai ser de 250, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de patrimônio líquido. Veja que nesse caso ele é positivo, porque a situação líquida ela é a mesma coisa que patrimônio líquido, porque é maior do que zero. Então, isso aqui é bem tranquilo de entender. Isso aqui decorre da equação fundamental da contabilidade, que também decorre do método das partidas dobradas, beleza? Isso aqui também decorre do método das partidas dobradas, que determina, portanto, que para cada lançamento a débito, você tem que ter um ou mais lançamentos a crédito. Portanto, o lado esquerdo do seu balanço patrimonial é o ativo, é o lado das aplicações.
ele tem que ser sempre igual ao lado direito, que é o lado do passivo e do PL, tá? Então aqui é o lado das origens de recursos, tá bom? Então isso aqui, existe uma igualdade aí decorrente da equação fundamental, beleza? Só lembrando a vocês que algumas questões, né, chamam isso aqui, esse lado, de passivo total e incluem aí o PL dentro do passivo total. Mas as normas internacionais, elas tratam cada um como uma coisa. O passivo é uma coisa, o patrimônio líquido é outra. Essa expressão aqui, passivo total, ela tem albergue, ela tem guarida aí para ser nomeada dessa forma, lá na Lei 6.404, no artigo 178, tá bom? Então, só esses conceitos iniciais aí para que a gente pudesse entender. Alguns outros pontos que eu considero importantes, que vocês precisam entender, que é o seguinte, vamos colocar aqui o nosso balanço patrimonial novamente. Aqui você tem um ativo, aqui você tem o passivo e você tem o PL, beleza? Você precisa entender desde já que na contabilidade existem algumas coisas que são importantes, tá? Você precisa entender que na contabilidade o patrimônio líquido e o ativo, eles são diretamente proporcionais. Olha só. Então, patrimônio líquido é diretamente proporcional ao ativo. Como assim, Gabriel? Então vamos supor que a gente integralizou dinheiro, né, para constituir uma sociedade. Você vai lançar aqui capital social, vamos colocar que foi 10 mil reais. Você vai colocar aqui capital social, 10 mil. E o que vai aumentar em contrapartida? Ora, esse dinheiro ele foi para o seu caixa, portanto, a conta caixa ela também vai aumentar. Então veja você que quando houve um aumento do meu patrimônio líquido, houve também um aumento do meu ativo. Isso significa dizer que o ativo e o PL eles são diretamente proporcionais. Você tem que lembrar também aqui que é uma coisa que é o seguinte, existe uma outra demonstração contábil que é bastante importante, que é a demonstração do resultado do exercício. E a demonstração do resultado do exercício, ela apura o lucro ou prejuízo que a entidade obtém naquele exercício, tá? É o lucro ou prejuízo que a entidade tem naquele exercício, naquele ano, beleza? E o lucro ou prejuízo, ele é apurado através das receitas e das despesas. Você faz o confronto entre as receitas e as despesas. Então, você teve mais receitas do que despesa, você tem lucro. Você tem mais despesa do que receita, você tem prejuízo. E uma vez encontrado o lucro ou prejuízo, isso é transferido aqui para o PL, para uma conta que a gente chama lucros ou prejuízos acumulados. Então, vejam vocês as implicações que isso tem. Então, imagine que você teve uma despesa e essa despesa ela foi paga imediatamente. Quando você lançar essa despesa, o seu caixa ele vai diminuir, correto? Porque você pagou essa despesa imediatamente, como eu disse. Em contrapartida, você está aumentando as suas despesas. Quando você aumenta as suas despesas, você aumenta o seu prejuízo. Isso significa que quando você transferir para cá, você vai transferir um prejuízo maior, isso vai causar um PL menor. Então veja que no final das contas, o que aconteceu? O seu ativo diminuiu e o seu PL, né? O seu PL ele é um resultado ali do que você tem de várias contas no patrimônio líquido e também do que vem lá na DRE. E quanto mais despesa, mais prejuízo. E quanto mais prejuízo, menor vai ficando o capital dos sócios. Então isso só ratifica a nossa informação de que o patrimônio líquido ele é diretamente proporcional ao
ativo, tá? Então, quando aumenta o ativo, aumenta o PL. Quando diminui o ativo, diminui o PL. O que mais que você precisa saber, tá? O passivo ele é diretamente proporcional também ao ativo. Como assim, Gabriel? Então aqui o exemplo é o seguinte, você contraiu um empréstimo. Então se você contraiu um empréstimo, vamos supor que você comprou mercadoria a prazo, mais fácil. Você comprou a mercadoria a prazo, você vai lançar aqui a conta fornecedores. Então, como essa sua conta fornecedores, vamos supor que for R$1.000, está aumentando aqui, você aumentou a sua obrigação, você vai aumentar aqui também o seu estoque, porque esse estoque ele está entrando lá na empresa, beleza? Então é assim que funciona. Ó. Veja, você aumentou a sua obrigação com o fornecedor, você aumentou o seu estoque. Então, aumento no passivo, aumento no ativo, isso significa dizer que o passivo ele é diretamente proporcional ao ativo, tá bom? Só para que você possa entender. E por último, você precisa entender que o passivo e PL são inversamente proporcionais. Como assim o passivo e o PL eles são inversamente proporcionais? Então imagine você que, olha só o que aconteceu. Você tem aqui uma despesa de juros, tá? Você vai pagar um juro. Você vai lançar aqui empréstimo a pagar. Também no valor de 1.000. Então, quando você tem uma despesa de juros, você vai ter um valor a pagar. Só que em contrapartida, a contrapartida desse passivo, você está aumentando a sua despesa. Se você está aumentando a sua despesa lá na DRE, você está aumentando o seu prejuízo. Se você aumenta o seu prejuízo, isso acontece o que com o seu PL? Ele diminui. Então, quando você transferir isso para cá, você vai transferir um valor menor. Isso vai diminuir o seu PL, beleza? Então, o passivo e o PL, eles são inversamente proporcionais. Basta, você pode compreender isso aqui também da seguinte forma. Vou explicar para vocês uma forma mais direta, tá? Que é a forma seguinte. Você pode jogar na equação fundamental da contabilidade. Ativo é igual a passivo mais PL. Então, o que vai acontecer? Se você aumenta aqui o ativo, esse lado aqui vai ter que aumentar. Então, ou você aumenta o passivo, ou você aumenta o PL. Então, eles são diretamente proporcionais. Agora, supondo então que o ativo aqui ele vai se manter constante, se você não teve nenhuma alteração aqui no ativo, para isso aqui bater, se um aumenta, o outro aqui então tem que fazer o quê? Tem que diminuir. Por isso, eles têm uma relação inversa, tá? Se o passivo aumenta, o PL vai ter que diminuir, senão a sua equação ela não vai bater, tá? Lembrando que a equação fundamental da contabilidade, ela tem que sempre aí bater, beleza? Então vamos resolver uma questão que já foi cobrada sobre esse assunto. Olha lá. Na equação patrimonial, ativo é igual a passivo mais PL, o patrimônio líquido está diretamente relacionado ao ativo. Então vamos ver o que acontece. Aqui, ativo é igual a passivo mais PL. Se eu aumento o PL, o que vai ter que acontecer do outro lado da equação? Também vai ter que aumentar, né? Senão vai ficar capenga. Por isso, o nosso gabarito é a letra A. Patrimônio líquido, como eu disse a vocês, é diretamente relacionado ao passivo, tá bom? Agora vamos para a letra B. O patrimônio líquido está diretamente relacionado ao passivo? Não. A gente viu que o patrimônio líquido e o passivo, eles têm uma relação inversa.
O ativo está inversamente relacionado ao passivo? Não. O ativo está diretamente relacionado ao passivo. O ativo está inversamente relacionado ao patrimônio líquido? Não. O ativo está diretamente relacionado ao patrimônio líquido. O passivo está diretamente relacionado ao patrimônio líquido? Não. O passivo está inversamente relacionado ao patrimônio líquido, beleza? Então, vamos seguir aí, vamos continuar nas nossas questões. Próxima questão diz o seguinte: se ao final de determinado ano o ativo de uma empresa era de 60 mil e o passivo de 200 mil, então o valor de seu patrimônio líquido era... Então vamos lá para a equação fundamental da contabilidade diretamente aqui. Ativo é igual a passivo mais PL. O que aconteceu então? O ativo ele era 60 mil. E o passivo ele era quanto? 200 mil. Quanto vai ser o seu PL? Vamos isolar o PL aqui. Isso vai ficar 60 mil menos 200 mil. O seu PL é menos 140 mil, tá? Logo, o seu PL ele é negativo em 140 mil. Aqui, cabe fazer uma anotação que é a seguinte. Eu disse a vocês lá no começo da aula que a situação líquida era uma expressão doutrinária mais ampla e que patrimônio líquido era somente quando você pega todo o seu patrimônio bruto, que é o ativo, tira as obrigações, o que sobra é o patrimônio líquido. Só que essa expressão é uma expressão mais doutrinária, situação líquida. Na prática, você acaba falando patrimônio líquido negativo. E o CESP aqui, ele corroborou essa tese. Então, o CESP, diferentemente da ESAF, que já fez isso em outros concursos, o CESP aceita a expressão patrimônio líquido negativo. O CESP aceita. Por quê? Doutrinariamente, não existe um patrimônio líquido negativo. Se você tem patrimônio líquido, ele é positivo, mas o CESP aceita, porque as normas contábeis também tratam dessa forma. O mais correto, tecnicamente, seria dizer situação líquida negativa. Só que o CESP, nessa questão, corroborou que patrimônio líquido negativo está ok para ele. Tá? A ESAF, por exemplo, que já cobrou isso numa prova lá em 2012, no MDIC, que é Analista de Comércio Exterior, ela não aceitava essa expressão patrimônio líquido negativo, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a nossa próxima questão. Questão que diz o seguinte, questão 3, essa aqui é um pouquinho mais chata. O que você precisa saber? Se uma empresa, 50% dos ativos totais são financiados por recursos de terceiros, e 20% dos capitais totais utilizados são capitais de terceiros de longo prazo, então nessa empresa, a porcentagem dos capitais de curto prazo em relação aos capitais de terceiro totais é D. Então vamos ver aqui como que a gente vai resolver essa questão. Eu sempre sugiro que você comece pela equação fundamental da contabilidade, que é ativo é igual a passivo mais PL. Tá? O que você precisa saber? Tanto os ativos como os passivos, eles podem ser ativos de curto prazo, né, que geralmente na contabilidade vai ser um período de 12 meses, curto prazo 12 meses, mais de 12 meses é longo prazo, tanto para o ativo como para o passivo. A gente vai estudar isso lá na frente quando a gente falar das demonstrações contábeis. Mas o que você precisa saber então? Os ativos e passivos podem ser de curto prazo e de longo prazo, beleza? Então, olha só. Se uma empresa, 50% dos ativos totais são financiados por recursos de terceiros e 20% dos capitais totais utilizados são de capitais de terceiros de longo prazo, então vamos aqui dar exemplos para a gente poder entender essa questão. Vamos supor que o ativo ele é igual a 100.
Beleza? O ativo é igual a 100. Então, olha só, o ativo é igual a 100. A questão falou que 50% dos recursos dos ativos totais são financiados por recursos de terceiros. Então, isso significa dizer que o seu passivo ele é 50% do valor do ativo, ou seja, logo, se o seu ativo é 100 e o seu passivo é 100, quanto é o seu PL? 50 também, correto? Então, nós atribuímos o valor aqui de 100 para poder tornar essa questão mais palatável. Então, a gente sabe, o ativo é 100, o passivo é 50%, né, os recursos de terceiro são 50% do total do ativo, né, que é o passivo. E agora vamos para os desdobramentos. 20% dos capitais totais utilizados são capitais de terceiros de longo prazo, beleza? Então, o que ela quer dizer? Ela fala o seguinte, fala que o meu passivo de longo prazo é 20% dos capitais totais utilizados. O que é capital total utilizado, galera? Capital total utilizado isso aqui é o valor todo que está sendo aplicado na minha entidade. Qual é o valor todo que está sendo aplicado na minha entidade? É o valor do ativo. Porque o capital que está sendo utilizado é o capital que está sendo aplicado. E qual que é o lado das aplicações? É o ativo. Sendo que o passivo e o PL representam o lado do quê? Das origens. Então a questão informa que 20% dos capitais totais utilizados são capitais de terceiro de longo prazo. Portanto, o meu passivo de longo prazo é 20% vezes 100, que é igual a 20. Então aqui a gente já está montando aí a nossa questão. Agora, a gente sabe que o passivo total, como eu disse a vocês, ele é igual ao passivo de curto prazo mais o passivo de longo prazo. Beleza. Então, nós sabemos que o passivo total é 50. O passivo de curto prazo, eu não sei. E o passivo de longo prazo é 20. Logo, o meu passivo de curto prazo, ele vai ser 50 menos 20, que vai ser 30. Portanto, eu fiquei da seguinte forma. Ó, eu tenho um ativo total de 100 e um passivo de 50. Desse passivo de 50, 20 é de longo prazo, 30 é de curto prazo. Além disso, eu tenho também o patrimônio líquido. Vejam o que ela quer saber, portanto. Ó, a questão pergunta a porcentagem dos capitais de curto prazo em relação aos capitais de terceiros totais. O que a gente vai fazer então? O que a questão pergunta é isso aqui, ó. Quantos por cento é o passivo de curto prazo em relação ao meu passivo total? Ou seja, 30 sobre 50. Né? Meu passivo exigível, tá, galera? Quando a gente fala passivo total aqui, está falando de passivo exigível. E aí, 3/5 é 60%. Gabarito, portanto, é a letra C, tá? Essa questão é um pouco mais chatinha. Se você não entendeu, eu sugiro que você refaça, reveja esse vídeo, vá para o PDF, né, do nosso curso para você poder entender a explicação. E depois que você fizer umas 2 ou 3 vezes, você já vai estar craque. Beleza? Próxima questão, a questão diz o seguinte. Ao analisar a equação patrimonial de uma empresa, um técnico em contabilidade constatou que o valor total do passivo correspondia
ao dobro do valor do patrimônio líquido. Nessa situação, então o que acontece, pessoal? O total do ativo equivale a 3 vezes o total do PL. A gente sempre dá uma dica que é você atribuir valores, tá? Sempre atribui um valor 100. Quando você atribui valor 100, fica mais fácil trabalhar, tá? Então o que aconteceu aqui? A questão, ela nos informou que o passivo ele era 2 vezes o PL. Então vamos supor que o passivo, que o PL era 100, logo o meu passivo vai ser quanto? 2 vezes 100, que vai dar 200. Então, a equação fundamental da contabilidade nos indica que ativo é igual a passivo mais PL, não é mesmo? Agora, o meu ativo, ele vai ser quanto? 100 mais 200, que é igual a 300. Então, vamos ver aqui as nossas alternativas. O total do ativo da empresa equivale a 3 vezes o total do patrimônio líquido. Opa, correto. Então, o meu PL é 100, o meu ativo é 300. Gabarito é 3 vezes. O total do passivo da empresa é igual a 1/3 do total do ativo. Vamos ver então, o passivo é 200, o ativo é 300. Então, corta esses 2 zeros aqui, dá 2/3 e não 1/3. O total do ativo da empresa corresponde a 2 vezes e meia o total do passivo. E aí, galera? O total do ativo da empresa, olha só, é 300 e o passivo é quanto? 200. 3 sobre 2, 1,5. Então, é 2 vezes e meia? Não, é 1 vez e meia. A empresa está com passivo descoberto? Não, não está, né? Ela tem um ativo de 300 e um passivo de 200, então ela consegue pagar tranquilamente as suas obrigações. O total do patrimônio líquido da empresa é igual a metade do total do ativo? Então, ó, o patrimônio líquido é 100 e o ativo é 300. Então, o patrimônio líquido ele é 1/3 do total do ativo. Gabarito, portanto, é a letra A, beleza? Gabarito é a letra A. Próxima questão, questão que diz o seguinte. Caso uma empresa possua 50 mil de capital de terceiros, que representa 25% do total de recursos à disposição da sociedade, o ativo total da empresa será inferior a 150 mil. Então vamos ver aqui. A gente sabe que capital de terceiros é o valor do passivo. O passivo, 50 mil, ele é a 25% do total de recursos à disposição da sociedade, ou seja, do capital aplicado. O que é o total de recursos à disposição da sociedade? Capital aplicado, total de recursos à disposição da sociedade, capital utilizado, etc. Você vai entender que isso aqui é o ativo total. Beleza? É o ativo total. Agora, olha só, a questão já nos informou aqui. Ela falou que o passivo é 50 mil. E isso é 25% do ativo total. Então é só a gente substituir aqui. Passivo, 50 mil. Isso aqui é 25%, que dá 0,25. Vezes o ativo total. Logo, o ativo total ele é 50 mil dividido por
0,25. 50 mil dividido por 0,25, isso aqui é a mesma coisa que multiplicar por 4, vai dar 200 mil. Então, o ativo total da empresa será inferior a 150 mil? Item errado. Tá? Item errado. Ele é superior a 150 mil reais. Beleza? Então, assim encerramos mais um bloco aqui do nosso curso. Eu espero que vocês tenham gostado.